O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia. E de pelo mundo o Evangelho anunciar. Que pelo anúncio do Santo Evangelho sejamos perdoados de nossos pecados. Caríssimo Padre Valdemir, caríssimos irmãos seminaristas, noiteiros da noite de hoje na festa de nosso padroeiro, irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais desta paróquia, nós estamos celebrando a festa de nosso padroeiro e hoje celebrando também a transfiguração do Senhor que cai dentro desta festa. E para nós é então motivo de alegria celebrar primeiro a festa daquele a quem nós acompanhamos com devoção, a quem nós acompanhamos com fidelidade, por que não dizer com as nossas vidas, porque nos ensina no nosso dia a dia a seguir a Jesus Cristo, a nos despojarmos de tudo aquilo que somos ou achamos ser, para podermos assim seguir a Cristo. Depois, meus caros irmãos e irmãs, há pouco tempo atrás, no início da pandemia que nós então estamos ainda vivendo, o Santo Padre, o Papa Francisco, quando subiu as calçadas ou a calçada da Basílica para dar ali a sua bênção sobre o mundo, nos chamava a atenção de que o homem que até então vivia na sua prepotência, na sua arrogância, o homem que achava ser dono de si mesmo, reconheceu agora, ou é chamado a reconhecer, que sem Deus ele não vai muito longe.
E o Papa dizia lá no início que de repente o mundo escureceu e todos nos pegamos ou nos encontramos dentro de um mesmo barco, dentro de uma mesma caminhada, todos agora voltando o seu coração para Cristo. E aqueles que ainda não viviam em Cristo são então chamados a viver. É justamente isto, essa revelação de Deus ao homem, no momento da nossa dor e da nossa necessidade, que nos é apresentado também no Evangelho de hoje, diante da transfiguração de Jesus aos seus discípulos. Ali já se prefigurava a morte do Cristo. Era também, se assim posso dizer, uma forma de mostrar aos discípulos com que morte, ou de que morte o Cristo iria então padecer. Era uma forma também, talvez, de não assustar aqueles que o acompanhavam. E nós ouvimos, meus irmãos e minhas irmãs, a alegria daqueles que estavam diante do Senhor quando a sua transfiguração acontece. Senhor, se queres, podemos ficar por aqui, vamos fazer logo 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ali se encontra, meus caros irmãos e irmãs, a alegria daquele que caminha verdadeiramente com Cristo. Daquele que, na sua caminhada, reconhece a presença do Cristo na sua vida. É esta mesma alegria, esta mesma fidelidade, esta mesma fé que nós, devotos de São Lourenço, depositamos também no Cristo. Esta mesma fé que o nosso padroeiro teve também durante a sua caminhada, de não desistir diante das tribulações, diante das tentações que o mundo vai então apresentando a cada um de nós. Por isso que a nossa fidelidade a Cristo, que vem através da fé que professamos, mas não qualquer fé, não aquela fé que vez por outra se encontra aí em cima do muro e que por qualquer coisa dá as costas àquilo que Deus está lhe oferecendo. Mas uma fé sólida, uma fé firme diante das provações do mundo, mas diante de Deus, diante daquele que nos chama todos os dias a sermos fiéis ao seu coração, a mostrarmos verdadeiramente esta fidelidade que passa pela alegria do reconhecer ao Cristo nas nossas vidas. Aquela mesma alegria que o Santo Padre então dizia ao mundo, falava ao mundo, a alegria do ser cristão, a alegria do reconhecer-se dentro de um mesmo barco, onde não existe distinção alguma, mas todos diante daquele barco, guiados pelo Cristo. Ele agora que toma mais uma vez as rédeas da história, da nossa vida, e deseja então que a fidelidade do nosso coração seja então colocada aos seus pés. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, celebrar a festa de um padroeiro é também fazer um grande retiro espiritual, do qual todos nós estamos, creio eu, fazendo durante esses dias, colocando a nossa vida, a nossa fidelidade diante do altar de Deus, pedindo e rogando aos céus a intercessão do nosso padroeiro, que para nos ensinar também a sermos, assim como ele, fiéis ao chamado de Cristo, fiéis nesta fidelidade que o Senhor hoje apresenta aos seus discípulos. A transfiguração, então, sendo a prefiguração daquilo que o Cristo iria mesmo passar, torna-se para nós, então, a certeza de que Deus está conosco. É mais uma vez uma prova que Deus, então, dá aos homens de que aquele a quem Ele enviou verdadeiramente é Deus e verdadeiramente deseja o nosso coração, verdadeiramente deseja a nossa fidelidade, porque nos ama. E neste amar a cada um de nós, é capaz então de se entregar.
para que nós participemos então com Ele da salvação, da vida eterna. Nós ouvimos no Evangelho que, em meio àquela grande nuvem que se forma diante dos discípulos que estavam com o Senhor, sai então uma voz da nuvem dizendo: este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. E aí, meus caros irmãos, gostaria ainda, dentro desta breve meditação, de colocar para cada um de nós o quanto é difícil nessa nossa caminhada, o quanto está se tornando difícil nessa nossa peregrinação, nestes dias em que a humanidade está sendo chamada a voltar-se verdadeiramente para Deus, e que parece que está sendo ultimamente o contrário, porque no início da pandemia todos se voltaram para Deus. Deus, onde é que estás? Por que não olhas para mim? Né? A fome de Eucaristia, da palavra, do participar da missa, que foi tão grande, mas parece que aquela grande comoção já está se perdendo, né? Era um fogo de palha que parece já se apagou. Nós ouvimos o Evangelho dizer: este é o meu Filho amado, escutai-o. Como se torna difícil para nós, que temos então esta caminhada de igreja, esta vivência, que somos chamados a uma fidelidade, escutar o que o Senhor tem a nos dizer. Às vezes parece que a palavra de Deus tem entrado por um ouvido, saído pelo outro, e não tem transformado a nossa vida, não tem mexido conosco, não tem frutificado no nosso coração e na nossa caminhada. É como se a palavra de Deus ultimamente já não provocasse mais o efeito que deve então provocar nas nossas vidas. Aí, meus irmãos, somos chamados a nos perguntarmos. Por isso falei que durante a festa do padroeiro fazemos um retiro. Somos chamados então a nos perguntarmos o que anda de errado. O que é que estou fazendo que a palavra de Deus não produz mais efeito na minha vida? Onde é que tenho errado? Será que me encontro naquele barco que o Santo Padre então dizia que a humanidade agora se faz presente dentro deste mesmo barco, caminhando e sendo guiados pelo mesmo Cristo? Ou será que ainda não despertei para a realidade? Será que a palavra de Deus ainda não produz esse efeito? Será que estas noites em que celebramos a festa do nosso padroeiro ainda não produziu efeito na minha vida, na vida dos meus, na vida daqueles a quem amo? Escutai-o. Escutar o que o Senhor deseja de cada um de nós. E escutar a palavra de Deus, escutar o chamado de Deus nas nossas vidas, é ser fiel. É usarmos a fé que temos em prol do reino. Agarrarmos com todas as nossas forças aquilo que o Senhor mesmo deseja da nossa vida. Apresenta-nos todos os dias. E nós então tantas vezes vamos deixando passar. Assim fizera o nosso padroeiro São Lourenço, que abraçou com fidelidade a causa do reino, que não desistiu diante das dificuldades que lhe foram apresentadas. Pelo contrário, doou a sua vida, fora fiel ao chamado de Deus para si. E nós também devemos ser fiéis a este chamado. Devemos também fazer com que as nossas vidas correspondam sempre ao desejo do Senhor. Por isso, escutemos a palavra de Deus e o seu desejo de segui-lo, de ser fiel, de fazer tudo aquilo que Ele nos ordena. E fazermos nesta alegria do discípulo, que reconhece então a presença do seu Senhor. E a presença de Pedro, ou o reconhecer a presença do Senhor é tão grande na vida de Pedro, que ele logo chama para construir ali tendas, para permanecer ali mais um pouco,
porque aquilo que via, estar na presença de Deus, para ele se tornou um motivo tão grande de alegria, que ali ele queria permanecer mais um pouco. Assim também deve ser cada um de nós. Quando reconhecemos a presença de Deus em nossa vida, esta alegria deve ser tão grande, que nós almejamos, desejamos, queremos permanecer mais um pouco na graça de sermos filhos amados de Deus, de servirmos ao Cristo e aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Assim façamos, meus amados irmãos e irmãs, abrindo então as portas do nosso coração para que o desejo de Deus frutifique no nosso coração e nós então sejamos aqueles que correspondem ao desejo de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.